Pessoal, tudo bem? Nós conversamos com José Luiz Camareiro Neto, que é sócio-diretor da Build Desenvolvimento Imobiliário e da Vita Residencial, construtora e incorporadora. Ele fala sobre as iniciativas de gestão inovadoras que estão possibilitando às empresas obter um forte crescimento no interior brasileiro, em especial em São Paulo e Minas. É uma oportunidade para entender que a preparação para o futuro também passa por iniciativas simples de gestão. Nem tudo depende das construtechs, das startups. O contato com meu pai, ele sempre foi uma referência para mim e eu enxergava, por ele ser engenheiro, eu enxergava a engenharia como que ele fazia. Então, eu acho que, como ele sempre foi uma inspiração muito forte, falar, poxa, eu quero tentar fazer mais ou menos o que meu pai faz. E, poxa, mas Isso meu com pai, quantos anos? Em quanto que foi? 16, essa idade aí, entre 15 e 16 aí, anos, eu frequentava obras com ele. Meu pai era um projetista hidráulico, tá? E depois de um tempo ele começou também a construir, mas coisas pequenas, tá, Carlos? Casas, um galpão, assim. E eu acho, eu Em gostava que ano daquele que era jeito. isso? Em que ano? Eu sou nascido em 82, então a partir de. Eu lembro de começar a frequentar a obra com meu pai em 96, assim, 95, eu já frequentava, com uns 10, 11 anos de idade, eu já ia no ambiente que ele estava inserido. E eu decidi efetivamente fazer a engenharia, foi no ano de 99, se a gente pegar 98, eu estava ali segundo colegial, terceiro. É, eu entrei na faculdade efetivamente em 2011, tá? Perdão, em 2001, ó, o tempo passa, vai entregando a gente. E assim, aí vem, hoje, nossa, eu acho que a gente vivia um mundo pré-internet, apesar de já existir internet. Poxa, eu me lembro que quando eu estava na faculdade, a gente não tinha tanto acesso a e-mail, era internet de escada, esse tipo de coisa. Então a gente tinha O pouca cálculo era informação, muito. Que eu imagino que todo mundo era dependente da HP. sem dúvida. Era da HP e eu tive a oportunidade ainda, eu tive um Com professor muito papel bom. também, muito Ele papel. ensinava a régua de cálculo para nós. O meu pai comenta, eu imagino que você deve ter pego, mas ele tentou nos passar que ele falava muito de feeling, e eu usava, no meu primeiro semestre da faculdade, eu tive desenho técnico, eu usava a régua T. Então, tinha uma régua T com a lapiseira, tal, os esquadros, o transferidor, enfim, no meu primeiro ano eu fui começar a mexer com AutoCAD, já era uma evolução, poxa, vamos fazer isso daí. Mas o que eu acho que eu estou tentando trazer para cá é que quando eu entrei na faculdade, até efetivamente mais do meio para frente, quando eu comecei a ter oportunidade de ir para o mercado de trabalho, eu falei, nossa, engenharia é um universo isso daqui. Que eu acho que é hoje o que eu poderia dar de conselho para uma pessoa que vai fazer engenharia. Mas eu acho que o que tem de diferente é que as pessoas hoje têm mais acesso à informação, que é muito fácil. Se você quiser saber oportunidade de emprego, você jogar no YouTube, no Google, você consegue saber o que, que faz, o que, que não faz. E o que é mais bacana, assim, conhecendo hoje a engenharia, eu gosto muito, mas hoje eu trabalho numa incorporadora, eu sou um dos sócios aqui da empresa, tá assim, mas acho que talvez o que eu menos olhe é de engenharia. Eu estou voltando agora de uma obra, mas, poxa, fazia tempo que eu não ia em obra, tal, olhando o projeto, como dá satisfação. Mas é isso que eu posso dizer. Eu acho que a engenharia, ela vai dar, independente dela ser civil, esse desenvolvimento racional que a gente vai criando, ela vai dar muita oportunidade para as pessoas trabalharem, é, desde uma empresa de investimento, você pensar, até uma construtora e uma incorporadora. E eu, na minha trajetória, eu tive a oportunidade, sim, de trabalhar em obra, de começar como estagiário, indo conferir obra, tal, me tornei engenheiro, virei gerente de obras, aí eu vim assumir o desafio aqui na empresa de ser um diretor de engenharia, começar um negócio todo novo,
E hoje, poxa, eu lido muito pouco com a engenharia, que tem outros responsáveis aqui por ela, pela área especificamente, mas eu consigo me relacionar muito bem com o pessoal de marketing. Eu estou mais à frente da área comercial, aqui, se a gente for pensar, área de negócios mesmo. Então, é muito viabilidade de negócio, como que a gente atrai, como que a gente consegue maximizar os resultados, mas, lógico, sabendo que 80% dos nossos custos está dentro da engenharia. Então, eu acho que abriu muito a minha cabeça e talvez, Carlos, o que eu posso dizer para uma pessoa que vai trabalhar com engenharia, se ela pudesse me perguntar, eu acho que ela vai ter oportunidade de trabalhar com gente. E o que ela tem que ter a oportunidade, assim como todas as profissões, ela tem que estar aberto para esse tipo de abertura, de relacionamento, de desenvolver relacionamento. A parte técnica, ela é importantíssima, ela não deixa de ser, mas isso, ela é ensinável e possível de se aprender com muita dedicação e disciplina. Agora, esse lance de você se relacionar com pessoas, de você tocar, de você ter gestão, vai muito além só de um aprendizado. Você exige uma certa bagagem e tal. E eu acho que a engenharia ela dá essa possibilidade, esse universo assim. Hoje vocês estão presentes em 41 cidades, né? São as empresas, são Build Desenvolvimento Imobiliário e Vita Residencial, né? Perfeito, Quais perfeito. são as Então, características das produções? basicamente, nós somos uma incorporadora, e aí por que das duas marcas? A Vita ela atua muito no programa Casa Verde e Amarelo, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. Então, são habitações, a primeira moradia, a gente fala, tá, aqui internamente. Então, nosso propósito é viabilizar essa primeira moradia para a pessoa. Então, a característica do cliente é muito diferente. Muitas vezes é um cliente que nem sabe que ele tem condições de ter, tá, um apartamento. Então, a gente atrai ele, você prospecta esse cliente e mostra que é possível. Ó, você tem a carteira assinada, você tem uma renda fixa. Poxa, hoje em dia tem um programa do governo que possibilita isso para você. E aí, na Build, já saindo do programa Casa Verde e Amarela, apartamentos a partir de 300 mil, 350, até apartamento de 2 milhões, assim, sabe? Então, é basicamente essa diferença. Tem um modelo diferente de negócio, porque aí é muito característico, assim, o cliente de Vita, da Vita, o banco ele financia o cliente já no momento da compra do apartamento, tá? Isso, então, acelera o ciclo de negócio. Na Build é um pouco diferente. Você vende o apartamento e somente com a entrega do empreendimento que o banco vai financiar ele. Então, é mais ou menos essa diferença de descasamento. Uma empresa você tem que ter um, um financiamento à produção externo, porque você tem uma exposição de caixa maior durante a obra, a outra não, você já consegue desligar o cliente. Então, é essa a diferença. Essas 41 cidades são 17 cidades principais, vamos dizer assim, e aí nós atuamos no entorno dessas 17 também, por isso que chega em 41. Isso é a região de Ribeirão Preto. Não é não, Triângulo nós estamos em Mineiro, Minas já, tá, Carlos? Então, quais regiões? nós estamos em Uberaba e Uberlândia já. Ah, é? Nós já temos lançamento nessas duas cidades. Hum, Estamos em Londrina também, tá? sim. Então, aí as demais cidades são na região de Ribeirão. Então, posso só dar um briefing rapidinho, assim, como que começou a empresa, né? A gente Sim. imaginava que nós somos natural de Ribeirão, tal, e o conceito inicial, quando nós definimos que valia a pena fazer uma expansão, a gente usava até o seguinte, era o seguinte clichê, assim, a gente fala, cara, a gente tem que estar numa cidade que dá para ir de carro e voltar no mesmo dia, assim. E a gente falou, qual que é o limite? 200 quilômetros, né? E aos poucos a gente foi desenvolvendo esse modelo de expansão. A primeira cidade que a gente resolveu ir para fora, que a gente teve um lançamento, foi Franca, que dá 90 quilômetros de Ribeirão, depois Bauru e Araraquara. Isso E quando? Em que época? o primeiro lançamento em Franca foi em 2014, tá? Então a empresa ela começou em 2007, somente 7 anos depois que a gente foi ter o primeiro lançamento numa cidade fora aqui de Ribeirão Preto, tá? E aí, Carlos, o que a gente percebeu é que o nosso negócio, o nosso mercado, o mercado imobiliário, ele exige. A gente começou a se questionar muito assim, porque
Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande de São Paulo, todos aqui tiveram a oportunidade de trabalhar, e a gente falou, cara, o que a gente está fazendo de diferente, né? Que todas elas lá em 2008, 2012, tentaram fazer uma expansão e não tiveram sucesso. Falou, poxa, obra nós fazemos igual, o modelo de negócio é igual. O que a gente está fazendo diferente para não ter os mesmos problemas, né? E a gente viu a importância de ter uma pessoa à frente do negócio muito com a nossa cabeça, defendendo os mesmos interesses que os nossos. O que eu quero dizer? O negócio é de um ciclo muito longo. Então, entre você comprar uma área, desenvolver o projeto, aprovar na prefeitura, construir e entregar, Carlos, sendo muito otimista, nós estamos falando em 5 anos, tá? Poxa, a gente tem projetos aqui, eu vou falar que a média desse ciclo vai dar uns 7 anos, tem projeto que dura 12, 13 anos, principalmente em Vita, que às vezes a característica é você comprar uma área mais distante da cidade, que é uma gleba, que você tem que levar o urbanismo todo, às vezes a aprovação é muito longa. Então, a gente falou, poxa, a gente não acredita nesse modelo de uma pessoa executiva que vai trabalhar na empresa e no final do ano ela vem, ganha o bônus dela, pega as coisas e vai embora, né? É muito difícil você planejar, você antecipar um resultado, né? O negócio pode estar tendenciando a ser muito bom, no final você tem um distrato muito grande, enfim. A gente falou, cara, a gente tem que ter uma pessoa lá na frente do dia a dia com a nossa cabeça, com a mesma cabeça de ciclo de longo prazo. E aí, foi aí que a gente chegou no nosso modelo, que em todas essas cidades que você comentou, a gente tem um sócio que toca a operação. Então, esse sócio não é uma empresa, é muitas vezes um colaborador nosso, que já tem a nossa cultura, já conhece o nosso dia a dia, e ele vai para a cidade com muita autonomia lá na ponta. Toda operação ele pode tocar. A gente não tem pretensão daqui de Ribeirão de falar assim, poxa, essa área é boa ou é ruim para comprar. Então, a premissa é que ele viva na cidade, more lá. E ele está alinhado. Ele tem a antena dos bons negócios. É isso aí, é isso aí. Ele que traz, fomenta e tal. Então, aí a gente começou a fazer esse movimento de expansão muito com esse sócio local. E aí, Carlos, eu vou dizer que foi uma roda que começou a crescer aqui, um movimento muito forte, porque várias pessoas da empresa, a coisa começa sem muita pretensão, né? Você põe um sócio em Franca, um sócio em Araraquara. Aí chega uma pessoa de muita nossa confiança aqui e fala, poxa, posso ir para Piracicaba? Aí chega um outro e fala, pô. E a gente, sem querer, a gente acabou criando um modelo muito forte, que a gente entende ser o grande diferencial da empresa, e hoje a gente tem um programa de formação de sócios. Então, com toda a humildade que eu quero te colocar, assim, a gente não tem um plano de expansão muito claro de onde a gente quer estar, em quantas cidades. A gente quer muito dar a mesma oportunidade que nós tivemos para os nossos colegas que aqui estão. Acho que é isso que nos move hoje. E essa turma que vai dizer. Então, a gente tem muita gente pronta que tem levantado a mão e falado, poxa, eu quero ir para uma cidade, faz sentido para minha família, é um projeto de vida, eu quero tentar lá descobrir essa cidade. Então, vamos lá. Você acha que isso é um modelo? Vocês estão, de alguma forma, desenvolvendo um modelo inovador, um modelo que pode ser aplicado para o futuro, sem dúvida, gerador de novas oportunidades? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está até, assim, hoje a gente entende que o modelo já está muito bem validado e testado para o mercado imobiliário. Hoje a gente tem até testado fora do mercado imobiliário. Então, assim, será que a empresa não pode ser uma grande fomentadora de novos negócios? Porque se você pensar na cadeia inteira do mercado imobiliário, você tem muita oportunidade, você tem muita coisa envolvida. Será que aqui dentro da empresa alguém não pode levantar a mão e falar, eu quero montar uma imobiliária digital, que a empresa não tem? Existe algum processo de concentração de engenheiro nas grandes capitais, como ocorre em outras profissões? Porque eu estou querendo chegar ao seguinte, até que ponto que uma proposta dessa pode ser até uma fixadora do profissional de engenharia no interior? Bacana. Né? Essa pergunta é muito boa. Eu estudei, eu vou até me usar como exemplo, tá? Sim. Eu estudei em São Carlos, eu sou de Ribeirão mesmo,
eu fui estudar em São Carlos, me formei no final de 2005 poxa, eu me recordo, todos os nossos amigos ali naquele último ano de faculdade, você começava a prestar os programas de trainee, enfim, programas de estágio, todos na capital. Todos em São Paulo. A gente tinha até uma dificuldade, porque a nossa escola era muito preparada para o lado acadêmico, os professores não abriam para nós irmos para fora. Mas, assim, passava-se muito pouco na cabeça de ficar no interior, tá? Então, você tinha que ir para fora para trabalhar numa grande empresa tal. E hoje, assim, a gente fala abertamente, a Build, ela tem a condição de oferecer que os profissionais aqui do interior tenham uma empresa tão preparada quanto uma de São Paulo lá para fora. E eu digo mais, assim, eu acho que todo o ecossistema está acontecendo isso. Então, a gente percebe, Carlos, até essa onda das, das construtechs, as startups, que têm vindo muito para o interior, tem uma questão de desenvolvimento, você tem um custo operacional mais barato, tal. São Paulo São Carlos tem se tornado um grande polo, né? Porque a gente tem duas universidades públicas grandes, né? A UFSCar e a USP, né? Na mesma cidade, e a gente tem um grande polo ali, grandes construtechs instaladas ali que têm crescido. Então, por exemplo, tem uma aceleradora aqui, um coworking, é até difícil definir os meninos, chama-se o Novo Lab. Eu não sei se você já ouviu falar. O pessoal, eles alugaram um espaço muito legal e eles têm várias startups lá dentro. Começaram a criar, desenvolver esse ecossistema, tá? E hoje o grupo Mobile, que é do iFood, está implantado, está aqui dentro. Então, eles têm mais de 500 funcionários aqui em São Carlos. Alguns vieram de São Paulo para cá, mas é uma oportunidade do pessoal saindo da faculdade não ter que ir para a capital. Então, eu acho que, com certeza, a gente está tentando ser uma possibilidade a mais para o cara não ter que ir para lá. Inclusive, meio maldade dizer isso, mas você elimina a perspectiva de você ser um engenheiro motorista do Uber em São Paulo, capital. É difícil, né? Mas é a realidade mesmo, você tem razão. Independente de ser engenheiro, né? Mas esse movimento que a gente viu, vários profissionais de várias áreas aí competentes tendo que fazer esse tipo de situação, né? E o custo, né, Carlos, de vida, eu acho que até a questão do home office aí, da pandemia, até mostrou para nós que isso, mesmo trabalhando em São Paulo, você não precisa estar lá, né? Efetivamente. Vocês têm Mas algum modelo de Construtec? Vocês se aproximam de alguma coisa assim? Vocês não se definem como uma Construtec? não, não. Então, Vocês só são uma para empresa de engenharia pura. a Build e a Vita, ela já tem um modelo de negócio pronto. Nós somos uma incorporadora e construtora, tá? É. Mas dentro do grupo nós temos, vou tentar explicar para nós que está aqui dentro é um pouco mais simples. Eu vou tentar explicar para você. Se eu for muito técnico, você me fala. Então a gente está vendo que todas as áreas da empresa a gente tem condições de se tornar um prestador de serviço. Então, Carlos, quando a gente pega o mercado imobiliário, mais de 50% dele é composto pelo pequeno construtor. É o cara que constrói, é o meu pai, que eu dei como exemplo aqui no começo da nossa entrevista. É o cara que constrói uma obra para um cliente, é um cara que constrói para ele para vender depois, ou para ele morar. Então, a gente fala, tem um grande mercado que é o pequeno construtor. E a gente aqui, como Build Vita, nós temos já desenvolvida toda essa jornada, tanto do incorporador quanto do construtor, muito bem clara. Então, hoje a gente tem um sonho, uma coisa que tem nos movimentado muito, que a gente tem objetivado virar uma unidade de negócio. Seria pegar todas essas áreas e, de alguma forma, prestar esse serviço para mercado. Então, só vou te dar um exemplo. Nós temos aqui dentro uma área de aprovações de projetos. Uma das grandes dores do setor é desenvolver um projeto e aprovar na prefeitura. Poxa, depende de leis locais, de órgãos, tal. Será que a gente não consegue, essa área, prestar um serviço para fora?
essa mesma área ela não pode oferecer para o nosso cliente, o nosso DP, que, poxa, eu posso fazer a folha para ele, que a gente já tem toda uma estrutura, toda a parte de sistema desenvolvido. Ah, esse DP ela também não pode aumentar para ser um contas a pagar, que a gente já tem aqui um CSC muito eficiente. Então, existe um sonho, que a gente sabe que a gente tem toda a jornada do construtor e do incorporador muito bem mapeada, de nós levarmos esse serviço para mercado e talvez pensar de uma forma pequena é você falar, pô, mas você vai ajudar o seu concorrente? A forma pequena é essa, mas a gente acredita que a gente pode, sim, só falando abertamente, a gente acredita que a gente quer oferecer os nossos suprimentos para esse pequeno construtor. Então, se a Build, que tem um volume, hoje a gente está com mais de, se a Build e a Vita somados, são quase 40 canteiros juntos, a gente compra o aço por um determinado preço, será que a gente não consegue agregar esse pequeno construtor dentro da nossa cadeia e oferecer o nosso aço pelo mesmo preço que ele compra, através de uma plataforma simples, ágil, e às vezes até ajudar o nosso grupo? Então, a forma simples de pensar é, cara, realmente eu vou estar ajudando o meu concorrente. Agora, poxa, eu vou estar melhorando também o setor, eu vou estar ganhando escala. Então, tem esse sonho, Carlos, que aí você me perguntou, a Build é uma Construtec? Não. A Build e a Vita, ela tem um modelo já bem claro de negócio. E nós estamos desenvolvendo aqui dentro do grupo, que a gente está chamando desse, é um grande hub de negócios, talvez várias outras Construtecs. Aqui dentro, Carlos, nós estamos falando de ter administradora de condomínio, em ter uma empresa de reformas, em ter um correspondente bancário, em ter um financiador de empreiteiro e um financiador de cliente, porque hoje o banco ele só quer o cliente que está certinho, que está tudo, e o nosso negócio depende de crédito. Então tem um sonho um pouco maior aqui por trás, de vários modelos de negócio, várias empresinhas que estão se formando, e eu diria que aqui sim nós seríamos uma grande startup aqui que está começando a se desenvolver, assim, sabe? Dando um spoiler aí do que a empresa está caminhando para ser muito nesse mundo digital aí, tá? Ótimo. Qual é a sua visão, voltando até para o nosso personagem de 16 anos que está querendo fazer engenharia? Como é que você imagina que vai estar o futuro quando ele se formar? Tá. Consegue ter uma imagem de como que vai estar o mercado e como é que seria a sua visão das empresas suas em relação a esse futuro? Como é que você consegue imaginar? Tá, depois eu posso tentar também, pode tentar ir para uma parte técnica de obra. Sim, também. Claro. Eu acho que seria bacana, que você fez uma pergunta, que é uma coisa que me incomoda muito, como que a construção tem evoluído, tá? Que eu acho que tem evoluído muito pouco, mas acho que vale a gente também entrar um pouco nesse mérito. Mas, enfim, eu tenho uma esperança muito boa. Eu acho que assim, o nosso país ele tem um déficit habitacional muito grande. Esse déficit, a boca só tem aumentado, ela não tem reduzido. Tem um lado negativo nisso daí, mas sim, hoje, todo ano, mais de 1 milhão de famílias se formam e se casam, tem mais de 1 milhão de casamentos, e esses casamentos, as pessoas casam, elas precisam de residência, elas precisam de moradia. Então, a gente tem um mercado muito grande, porque a nossa população é muito jovem, né, Carlos? Então, ela está crescendo, ela vai demandar residência. Tem também um movimento que é talvez um pouco triste, que também tem o movimento da separação. Além de mais de 1 milhão de casamentos, a gente tem mais de 500 mil divórcios por ano. E, às vezes, uma residência precisa virar duas para a pessoa, então é um mercado potencial. Então, a gente sabe que o nosso país sempre varia muito a questão de crédito e tal, a gente sempre fica com uma expectativa muito boa de que vai estar uma Selic boa para fomentar negócio e tal, mas eu acho que a gente já viveu eras de Selic a 14% e o mundo não acabou. A gente já viveu eras até o ano passado de Selic de 2% e também continuou na mesma do jeito que estava. Então, eu acho que a gente tem muito claro que a necessidade de residência ela é evidente, ela está aí, ela é latente. A gente sempre teve uma dificuldade de crédito, mas independente da macroeconomia, de como vai andar a nossa economia, a gente sabe que, poxa, a primeira necessidade de todo ser humano é a moradia. Então, como você tem uma necessidade,
a quantidade de pessoas demandando esse tipo de situação, a gente sabe que mercado existe para isso. Então, a gente acredita muito. O que a gente tem que tentar fazer, a gente conversa muito internamente, é ter uma operação muito eficiente. Então, por isso que a gente acredita muito, Carlos, quando a gente fala de ter o sócio local na cidade, é muito para ter a cabeça do pequeno construtor. Então, a gente fala assim, hoje a Build e a Vita, quando você olha o volume, ela é grande. Nós temos mais de 40 canteiros espalhados, um volume financeiro grande. Mas a gente não quer ser visto como uma grande empresa, a gente quer ser visto como a junção de várias pequenas empresas. Cada uma tem um dono. Então, quando a gente separa, por exemplo, a gente fala do caixa da empresa, cada regional tem o seu momento, cada regional tem o seu caixa. Então, a gente tem regional que está vivendo um momento já até de certa, não sei se a palavra correta é abundância, aí, de uma condição financeira boa, até uma regional que está começando, que está necessitando de crédito, e isso movimenta a empresa para estar sendo eficiente o tempo todo. Ter lá na ponta, a gente brinca que são clientes internos, pessoas extremamente insatisfeitas que estão demandando aqui da matriz uma qualidade de serviço cada vez melhor. Então, isso que faz a gente ter uma operação muito eficiente. A escala de uma grande empresa, mas a cabeça do pequeno construtor lá na ponta. Cada regional ter 4, 5 obras e o cara olhar como, por ano, o cara olhar como sendo únicas esse empreendimento. Então, é isso que a gente acredita que faz a diferença e o balanço, assim, geral. Bom, e a sua visão de futuro? Bom, aí eu vou tentar. Palavras. Eu vou tentar puxar. Vai ser? Eu vou tentar puxar um pouco para a engenharia, mas você começou a conversa perguntando o que a construção civil evoluiu. De certa forma, é uma coisa que nos envergonha, pelo menos para mim, o quanto que nós evoluímos. A gente ainda continua, com todo respeito, a empilhar bloco em cima do outro, como foram feitas as pirâmides há 2.000 anos atrás. Então, a gente evoluiu muito pouco. A gente tem soluções, talvez você conheça a antiga Incol, né? Que teve um problema sério financeiro, mas que ela possibilitou grandes evoluções em termos construtivos, né, para o setor. E muitas das evoluções que são ditas hoje são daquela época, da década de 90, da década de 80 ainda. Mas, então, acho que a gente tem muito que caminhar ainda. A gente sabe que a gente precisa de um incentivo para o setor, mas a gente vê agora com essas ondas, as entradas da Construtex, um movimento que eu acho que, assim, talvez a gente tenha evoluído nos últimos 3, 4 anos, o que nós não evoluímos nos últimos 30 anos, sabe? 25, 30 anos. Que a gente vê um movimento muito grande para a construção off-site. Quando eu falo off-site, é tudo que é construído fora do canteiro de obras e trazido como peças prontas para serem encaixadas. Como blocos, então, né? Como blocos, perfeito, exatamente. Então, só dando um exemplo, assim, a gente vê muitas empresas investindo em wood frame, que é uma construção à base de madeira, muito do que a gente vê nos Estados Unidos, né? Você tem um frame, uma parede, um quadro principal, que é uma estrutura de madeira, e você tem chapas, e esse painel é transportado para a obra só para ser encaixado. Simular um Lego. As instalações hoje já é uma coisa muito consolidada. Você recebe toda a parte de tubulações já com grandes peças de Legos encaixadas. Então, quando a gente compara a indústria automobilística da construção civil, e a nossa, da construção civil, é muito mais antiga que a automobilística, é vergonhoso a gente comparar. Mas eu acho que a gente está começando a dar passos maiores, buscando uma construção mais leve, mais enxuta, trazendo sistemas do tipo drywall, do tipo de frame, que eles vão pesar menos numa obra, tem apelo sustentável nessa conversa, você vai ter uma estrutura mais leve, mais desperdício, menos uma obra que você impacta no entorno, trazer todos os materiais para dentro, tal. A gente tem um indicador aqui internamente que a gente fala quanto que pesa uma obra da nossa empresa. Uma obra convencional nossa, feita de parede, bloco, concreto, tal, ela pesa 1.600 quilos por metro quadrado, em via de regra, tá? Ou seja, você tem que subir todo esse material para ser empregado,
Se a gente imaginar que você tem em torno de 30% de desperdício, você vai quase que ter que transportar 2.000 quilos por metro quadrado de construção, e você tem que transportar tanto horizontalmente dentro da cidade, no entorno todo, quanto verticalmente dentro da obra. A gente tem desenvolvido alguns sistemas aqui diferentes, algumas construções mais enxutas, tal, que a gente já está perto de 1.200 quilos por metro quadrado e a gente tem a possibilidade de chegar perto de 1.000 quilos por metro quadrado. Então, poxa, se você pensar, né, Carlos, o que a gente vai avançar em termos de emissão de CO2, tem apelo de ESG aí por trás, de preocupação com não só o meio ambiente, mas com a comunidade do entorno, e apelo de custo mesmo. Poxa, isso daí vai trazer uma velocidade maior para nós. Então, assim, eu tenho uma certa vergonha do quanto que a gente evoluiu, mas eu sou otimista, porque eu acho que tem se investido muito no setor para a gente conseguir avançar nesse sentido. Então, essas construtechs e tal. Ainda precisamos de um movimento que é importante na reforma tributária, porque hoje a indústria ainda é vista como uma indústria empregadora. Então, parece que toda obra que o governo faz, tanto é que todo governo quer investir em obra, né? Eles ainda veem como, eu estou empregando muita gente, eu quero empregar, então uma mão de obra de baixa qualificação, tal. O que a gente está tentando fazer é qualificar muito essa mão de obra, empregar menos gente dentro do canteiro, porque é perigoso, você tem menos salubridade, e jogar para dentro da indústria esse movimento. Então, é uma caminhada longa, é uma jornada longa, mas a gente está tentando fazer o nosso caminho aqui, assim, sabe? Se eu pudesse resumir aí para você em 3, 4 minutos só, como eu vejo.